Bem, vamos lá, mais uma aula de Direito do Trabalho, dessa vez para a gente conversar um pouco sobre relação de emprego, ou pelo menos os requisitos que levam a caracterizar uma relação de emprego regida pelas leis, pelas normas trabalhistas. É preciso ver algumas regras, nem todo mundo que presta serviço é regido pelas leis do direito do trabalho. A prestação de serviço como autônomo, por exemplo, se assemelha um pouco com a relação de emprego, aquela que há entre empregado e empregador. E esse que vai ser o objeto da nossa aula de hoje, essa tal relação de emprego. Ou seja, a relação de emprego, como eu falei, ela é muito parecida com a prestação de serviço, porque o que é contratado é um serviço, né? Não um produto. Você contrata uma prestação de um serviço, mas ela é diferente porque a própria CLT ela já traz as regras, tá, sobre como se deve configurar tanto a figura do empregado como a figura do empregador. Existem alguns requisitos e todos eles terão que ser preenchidos. Preenchido esses 5 requisitos, aí sim você tem configurado a relação de emprego, aquela que é regida pelas normas da CLT, que são pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, também chamado de habitualidade, e o empregado não corre o risco do empreendimento, também chamado como agenidade ou aliabilidade, que foi justamente aquele princípio que nós estudamos quando tivemos aquele nosso encontro online. Inclusive, aqui no portal você pode procurar a aula desse nosso último encontro online do dia 15 de julho, você vai achar sem problema nenhum, pode assistir caso você não tenha conseguido participar do nosso encontro, da nossa live, o encontro que tivemos ao vivo. Então, esse último requisito eu posso chamá-lo de agenidade ou aliabilidade, ou seja, o empregado ele trabalha para outra pessoa. Mas vamos do início, do conceito. A própria CLT já traz qual seria o conceito de empregado, que empregado seria toda pessoa física que presta serviço a um empregador. Esse empregador, ele tanto pode ser uma pessoa física como pode ser uma pessoa jurídica. Por exemplo, um patrão de um empregado doméstico, obrigatoriamente pela Lei Complementar 150, ele tem que ser pessoa física, por conta da natureza da prestação do serviço do doméstico. Então, continuando com o conceito, o empregado é toda pessoa física que presta serviço ao empregador. E esse empregador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Essa prestação de serviço tem que ser de forma não eventual, ou seja, com habitualidade, mas aqui fica um parênteses, não confundam habitualidade com continuidade, eles são diferentes. Tá? Isso é importante, não confunda a habitualidade com continuidade. E que faz a sua prestação de serviço mediante salário, sem correr os riscos do empreendimento. Ou seja, esse conceito, se você prestar bem atenção, ele já traz aqui no seu corpo todos os requisitos, tá? Todos os requisitos que eu falei anteriormente. E é um conceito da própria CLT. Tá? Então, a Justiça do Trabalho é a justiça que tem competência, inclusive uma competência constitucional, para reger, para dirimir, para resolver os conflitos da relação de emprego. Tá? Ou seja, se você consegue configurar uma relação de emprego diferente da prestação de serviço, a justiça competente para resolver esses litígios é justamente a Justiça do Trabalho. Ela tem uma competência constitucional para isso. Então vamos para o primeiro requisito. O primeiro requisito se chama pessoalidade. O que seria essa pessoalidade? O contrato de emprego, vocês estão vendo aí, ele tem que ser algo pessoal, tá? Em relação ao empregado, ou seja, o indivíduo que foi contratado é ele que tem que ser o indivíduo que vai executar os serviços. Então, eu tenho meu vínculo de emprego com a instituição. Eu tenho que executar minhas funções com uma coisa chamada pessoalidade. Quem tem que dar aulas de direito do trabalho pela manhã, de direito do trabalho 2 pela manhã, de introdução e etc. As disciplinas que eu ministro na faculdade, quem tem que executá-las sou eu. Eu até posso levar um professor convidado para dividir o espaço comigo, desde que a instituição autorize. Mas como o contrato ele é algo personalíssimo, a pessoa que foi contratada é a pessoa que deverá prestar o serviço. Isso se chama pessoalidade. Tá? Quem é contratado é que tem que prestar os serviços de forma pessoal.
Eu não posso me fazer substituir, por exemplo, um dia que eu estiver doente, mandar o meu irmão, mandar o meu pai, mandar meu sobrinho, mandar meu tio no meu lugar. Não posso. Quem tem que executar os serviços é a pessoa que está com o seu nome lá no contrato de trabalho. Isso que é exercer com pessoalidade. Ser pessoa física, muitos doutrinadores já acham, né, já acreditam que já está encaixado dentro do requisito da pessoalidade, o que é bem interessante, uma economia de conceitos. Mas exercer a sua função com pessoalidade é que eu não posso me fazer substituir, mas tem um detalhe: o meu patrão pode, o empregador pode me substituir. Então, digamos de novo ao exemplo da faculdade. Eu não posso trabalhar, eu estou doente, digamos assim, e eu aviso a coordenação. A coordenação, não, tudo bem, professor Frank, a gente vai colocar um professor para substituí-lo. Diferente, diferente da seguinte situação, eu não vou e mando alguém no meu lugar. Então vejam que um patrão, ele pode me substituir, mas eu não posso me substituir sem a permissão do meu chefe, porque o contrato de trabalho ele tem essa natureza personalíssima, essa natureza pessoal, tá? O trabalhador sempre terá que ser pessoa física. Trabalhador, pessoa jurídica, não é empregado, ele é prestador de serviço, autônomo, microempreendedor individual, firma individual, não sei. Aí vocês vão perguntar para o professor de comercial, mas o empregado, ele tem que ser obrigatoriamente uma pessoa física, tá? Ou seja, ele tem, porque a obrigação em relação ao trabalho é uma obrigação do ser humano, tá? Tá? E o Estado vai fazer o controle disso tudo. E, claro, com suas normas, os princípios fundamentais. Então vejam que o trabalhador é sempre uma pessoa física. A pessoalidade é um caráter que nós chamamos de caráter intuito persona, ou seja, a pessoa que foi escolhida é que deve executar o serviço contratado. Por quê? O contrato de trabalho ele é intransmissível. O meu pai tem o vínculo dele, a minha mãe tem o vínculo dela, minha esposa e assim sucessivamente. São contratos intransmissíveis e personalíssimos. Então, a pessoa que está no contrato é quem deve executar o serviço. Isso difere da prestação de serviço da seguinte forma. Quando você vai, por exemplo, levar seu carro numa oficina, o dono da oficina tem pessoas que trabalham para ele. E você leva seu carro e diz, olha, eu quero que ajeite. O dono da oficina nem sempre vai ser a pessoa que vai consertar seu carro. Ele vai mandar quem está desocupado e que entende da situação. Ele é o dono do negócio e está prestando um serviço para você. Diferente do patrão que exige que a pessoa X é que faça a função. Então veja a diferença. Se eu chegar para o empregado meu, eu posso designar a ele uma tarefa e ele tem que cumprir. Mas quando eu chego para um prestador de serviço, eu dou a tarefa. Ele pode cumprir, como pode pedir que alguém faça por ele. É como, por exemplo, você tem na sua casa um aparelho e liga para a assistência técnica. A assistência técnica vai mandar o técnico que está com a agenda disponível. Não vai o dono da empresa obrigatoriamente, ele vai mandar quem está disponível. Então, mais uma vez, o prestador de serviço, pessoa jurídica, não tem essa pessoalidade que o empregado, pessoa física, tem. Ou seja, que quem tem que exercer a função é ele. Mais um ponto. Não confundam pessoalidade com exclusividade. Tá? Por quê? A pessoalidade significa dizer que a pessoa contratada é quem deve executar o serviço. Mas não quer dizer que só ela é a única pessoa do mundo que sabe fazer aquilo. Eu posso demiti-la e contratar outro naquela função. Então, pessoalidade, muitos alunos confundem com o conceito de exclusividade. Eles são parecidos, mas não são idênticos. É bom ficar essa observação. E eu vou falar de exclusividade lá na frente, não se preocupem. Então, o empregador ele pode trocar de empregado para substituir as férias, para substituir uma falta eventual, cobrir um posto de trabalho. Então, a pessoa com quem o patrão vai utilizar para substituir é empregado da empresa. Aí fica a pergunta, e se não for? E digamos que eu sou o único empregado de uma oficina, de uma loja pequena e falto. O meu patrão vai botar alguém no meu lugar, só que ele não tem outro funcionário. O que ele faz? Ele tem duas opções. Ou ele vai e, como dono do negócio, assume o que eu fazia, né, isso é plenamente normal, ou ele contrata uma outra pessoa, um diarista, por exemplo. Só que com essa pessoa que ele vai contratar para me substituir,
vai ter os requisitos. Ele vai ser considerado empregado por um dia, tá? Mas lembre-se, o empregado não pode se fazer substituir livremente a sua própria escolha. Quem tem que fazer isso é o empregador, tá? Porque o contrato de trabalho, como a gente viu na aula passada, lá no conceito, ele é personalíssimo, ele tem caráter pessoal, tá? E aí pode ser comprovado pela intenção das partes. O contrato de trabalho ele pode ser tanto oral como pode ser escrito, tá? E pode ser tácito também. Como assim tácito? Preste bem atenção. Se eu deixo uma pessoa trabalhar para mim, eu tenho lá uma loja, está tudo muito bagunçado, alguém chega e começa a arrumar, sem eu ter convidado, eu só fico observando. E no final do dia, eu pago uma remuneração para ela. E ela vem no dia seguinte e faz o mesmo serviço, eu pago novamente. Ou seja, eu acabei contratando alguém de forma tácita. Isso é possível no direito do trabalho. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que aparecem geralmente nas nossas casas para dizer, não, dá só um agrado, patrão, dá só um agrado, dá só um agrado. E nesse agrado, acaba se tornando um contrato de trabalho tácito. Ou seja, ele prestou um serviço, eu aceitei, paguei por isso, então, para a justiça entende-se que eu pacificamente, de forma passiva, aceitei aquela prestação de serviço, paguei por ela, então estou invocando para mim o vínculo de trabalho. Tá? O trabalho em si, o trabalho não é uma obrigação personalíssima, mas o contrato de trabalho, sim. É isso que difere a pessoalidade da exclusividade. Tá? E aí nós temos uma súmula 159, inciso 1º do TST. E o que diz essa súmula 159, inciso 1º do TST? Eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Ou seja, ele vai receber, durante a substituição, os mesmos vencimentos que o empregado substituído tem, as mesmas garantias. Tá? E o que seria essa substituição que não seja meramente eventual? Eu vou explicar. Digamos que você seja chamado para cobrir a falta de um gerente. Você não vai ganhar por aquele dia, porque é algo eventual, algo que o empregador, o patrão, não programou, ele não sabia, mas diferente de umas férias. Por quê? Porque as férias, elas são escolhidas pelo patrão. Então ela não tem caráter eventual, ela tem um caráter programado. Então, durante as férias, que é algo que o patrão escolheu quando conceder, se ele me contratar para ficar no lugar do meu chefe imediato durante as férias, eu tenho total direito de receber, nesse mês, o salário do meu chefe. Isso também acontece no serviço público, tá? Às vezes, um cargo de chefia sai, um funcionário abaixo assume a posição, ele tem direito a receber essa diferença de salário. Não é algo exclusivo do ramo do direito privado, tá? Do trabalho. E aí, senhores, uma observação: se o substituto começar a cobrir as ausências do empregado e entre este substituto e o tomador estiverem presentes os 5 requisitos que nós vamos estudar, aí, senhores, eu posso dizer que fez-se um vínculo de contrato. Vou exemplificar aqui. Digamos que eu falte durante 5 dias e o meu patrão pegue alguém no meio da rua para trabalhar esses 5 dias no meu lugar. Durante esses 5 dias, ele vai ter vínculo empregatício, a não ser que meu patrão faça um contrato de diárias, um contrato determinado só para esses 5 dias. É possível? Sim, é possível. Mas se o patrão não fizer, ele traz para si o vínculo empregatício e pode ser que o barato acaba saindo caro. Então, muito cuidado quando o empregador chama qualquer pessoa para cobrir a ausência de um empregado faltoso. O ideal é pegar alguém que já é empregado da empresa, porque se pega alguém de fora, se chama alguém que está na rua para substituir, o patrão, meu patrão, está tomando para si uma relação de emprego com um estranho, e aí ele vai ter todos os direitos trabalhistas. O próximo requisito, né, é a subordinação jurídica. O que seria a subordinação jurídica? O empregado, ele tem que obedecer o empregador, porque o empregador ele tem um poder de direção, de comandar, de escolher, de mandar. É aquela questão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o que nós chamamos de poder diretivo, poder disciplinar, poder hierárquico, também chamado de poder de organização. Ou seja, hierarquia é quem está acima.
O empregador, o patrão, o dono da empresa, ele está acima de todos os empregados. Então é ele que diz as atividades, rege as metas, traça os objetivos, cobra, paga, diz quais são as funções de cada um. Ele que manda, ele é a hierarquia maior. Isso existe em toda relação de emprego. Além do mais, o empregador ele tem um poder de organização. É ele que divide as funções de cada empregado. É ele que diz o que cada um vai fazer. É ele que determina toda a estrutura econômica e técnica da empresa. Isso é organização. É ele que estrutura. Vai ter gerente, vai ter diretor, vai ter chefe de almoxarifado, não vai ter chefe jurídico, não vai ter diretor de vendas, não vai ter. Ele que organiza toda a estrutura da empresa. E na relação de emprego existe sim esse poder de organização. Ele pode não ser tão detalhado, depende do tipo de empresa que você trabalha. Existem alguns tipos de empresa que tem lá uma verdadeira árvore genealógica de cargos. E existem outras empresas que é só o chefe e os empregados. Mas ainda assim a organização. Sempre vai existir alguém que manda e sempre vai existir alguém que obedece. Esse dever de obediência, o estado de dependência, é que tem ali sujeito às regras do contrato de trabalho. Mais uma vez, um comparativo. Diferente da relação de emprego, de prestação de serviço. Porque na prestação de serviço, você paga pelo serviço. Você diz o que quer, mas o prestador ele é livre para executar da maneira que ele quiser. Né? Então, a não ser que você seja aquele cliente chato que fica o tempo todo perturbando ali, não. Você paga pelo serviço. A pessoa faz como quiser, desde que ela entregue o serviço no prazo. Você não vai dizer, por exemplo, de novo o exemplo da oficina. Eu chego com o meu carro na oficina e eu digo, olha, conserta esse carro. Eu não vou ficar lá e dizer, não, você tem que começar desmontando aqui, você tem que começar tirando o cabeçote, desmonta o monobloco, aí abre o motor. Não, o mecânico sabe o que vai fazer. Eu vou pagar pelo serviço. Como ele vai executar, é do mecânico. Diferente de uma empresa, que eu dou as regras, digo como o serviço tem que ser executado e quais são os objetivos alcançados. E se o empregado não começa, se o empregado começar a não cumprir esses objetivos, aí pode ser que ele acabe sendo desligado da empresa. Então, esse dever de obediência é subordinação jurídica. Ou seja, segundo o Voller, o conceito da Voller, vamos prestar atenção aqui que é importante, abre aspas para a Voller. A subordinação está sempre presente na relação de emprego, algumas vezes mais intensa, outras de modo menos intenso. E é exatamente isso que eu falei. Sempre vai existir mais intenso ou menos intenso. Não, sempre vai existir. E aí a gente sabe que quanto mais alto o cargo, mais alta a responsabilidade. Tá? Quando eu vou subindo na hierarquia dentro da empresa, a responsabilidade vai aumentando. Quando eu vou descendo na hierarquia, a responsabilidade vai diminuindo, né? E as capacidades e as funções também. Isso é plenamente comum em toda empresa. E isso também faz parte de um dos requisitos da relação de emprego, essa subordinação jurídica. Tá? Quando uma ordem-comando é feita diretamente pelo patrão, eu digo que é uma ordem direta. Como assim uma ordem direta? O patrão chega, passa ali, me olha, eu sou funcionário dele, ele é o chefe, dono da empresa, ele chega, Frank, hoje eu quero que você arrume o almoxarifado. Ó, e sai. Isso foi uma ordem direta. Ele não precisou de intermediários para passar essa ordem, ele simplesmente passou. Ele me olhou e deu uma ordem, isso é direta. Tá? Isso é direta, comando diretamente. A indireta é aquela que vem de setores. Como é que funcionaria? Eu sou um patrão, tá? Faço uma reunião com os gerentes dos setores. Eu digo, olha, gente, eu quero foco, não sei o que, eu quero que o setor de vendas intensifique nas mídias sociais, eu quero que o setor de administrativo me traga um relatório, eu quero que o setor jurídico prepare as nossas defesas, ou seja, eu estou comandando. Cada setor vai receber suas ordens e repassar para os seus funcionários. Isso é subordinação indireta e vai chegar até mim. Né? Como no exemplo anterior, eu estou cuidando lá do almoxarifado, meu chefe teve uma reunião com o dono da empresa, com o diretor-geral, o presidente, não sei qual vai ser o cargo dele, e chega para mim e diz, olha, Frank, o chefão mandou fazer isso. Isso é uma ordem indireta, ela veio quebrando a hierarquia. Mas
tanto a direta como a indireta, elas não deixam de ser subordinações. Elas não deixam de ser ordens, elas não deixam de ser requisitos. Pode ser direta, como pode ser indireta, tanto faz, sempre vai existir. O próximo requisito, ele é um dos mais polêmicos de todos os requisitos. Por quê? Porque ele traz consigo um emblema jurídico, um impasse que até hoje não foi resolvido. Eu vou explicar o conceito desse requisito e depois vou dizer para vocês qual é o emblema, qual é a problemática jurídica que permeia todo esse instituto. Onerosidade, o nome já está dizendo. Vantagem recíproca. O patrão recebe os serviços e o empregado o pagamento. Ou seja, eu presto um serviço e o patrão contrapresta um pagamento. Por isso que o conceito de salário e remuneração que vocês vão ver é justamente uma contraprestação. Lembre-se disso. Não sei se comigo ou se vão ver com o professor Rodrigo, tá? Mas contraprestação é um dos conceitos de remuneração. É aquilo que você recebe contra uma prestação de serviço. Presta um serviço, contrapresta um valor. Então, pode ser em pecúnia, pode ser parte natura, que é o famoso salário-utilidade, mas o trabalho regido pela CLT, ele é oneroso. Trabalho gratuito, tá? Fica um parênteses. Trabalho gratuito é aquele executado, tá, por uma legislação específica. É o trabalho voluntário, é o trabalho por caridade e se não tem vínculo de emprego, tá bom? Para ter vínculo de emprego tem que ser oneroso, tem que receber por isso. Trabalho gratuito não é considerado vínculo de emprego. Okay? E aí, senhores, aí que entra a tal da polêmica. E no caso de atividade espiritual? Né? Pastor, bispo, arcebispo, padre, diaconisa, freira, como é que fica o direito do trabalho com relação a essas atividades? É vínculo? Não tem vínculo? Essa discussão é antiga e parece que tão cedo vai ter solução. Porque você, se procurar rapidamente na internet, vai achar tanto ações a favor, que reconhece o vínculo de emprego com esses líderes religiosos, como questões que desconhecem. Tá? Por quê? Porque a atividade religiosa, como aqui está dizendo, é uma atividade caracterizada como atividade graciosa. Não é gratuita, porque os pastores recebem seus valores, padres também, bispos também, então não é gratuita. A questão é sobre o conceito da palavra graciosa, aquilo que vem da graça. Aí é que está o problema. Aí é que vem a discussão jurídica. O que seria essa graciosidade? No caso da função do padre, tá? Que se estende a todos os outros líderes religiosos, é que ele exerce a função como uma profissão de fé, ou seja, de forma graciosa, sem ali uma imposição humana, mas sim uma imposição divina. E boa parte da doutrina e boa parte da jurisprudência nega o vínculo de emprego entre o representante religioso e a igreja que ele confessa. Tá? Ah, mas ele tem pessoalidade? Tem. Ele é o pastor ou padre que comanda a igreja. Ele tem habitualidade? Tem. Ele tem onerosidade? Muitas vezes tem. Ele tem subordinação jurídica? É aí que entra a questão. Tá? Porque muitos dizem que ele não tem subordinação com a igreja em si, e sim com a entidade, a divindade, a qual ele tem a religião que ele professa. Tá? Vejam esse julgado. Eu vou sumir aqui da tela para vocês prestarem atenção no julgado. Ok? Relação de emprego, serviço religioso, pastor evangélico. O direito não foi feito nem para os heróis, nem para os santos, mas para os homens medíocres que somos. Tá? O trabalho de cunho religioso não constitui objeto de um contrato de emprego, pois sendo destinado à assistência espiritual e à divulgação da fé, não é avaliável economicamente. Ademais, no serviço religioso prestado ao ente eclesiástico, não há interesse distinto ou oposto capaz de configurar o contrato. As pessoas que executam fazem como membros da mesma comunidade. Como eu falei anteriormente, faz por espírito de graça, né?
por vontade ou profissão de fé, dando um testemunho de sua generosidade, em nome de sua crença. Tampouco se pode falar em obrigação das partes, porque na obrigação das partes, você é obrigado a fazer alguma coisa por força de um contrato. Aqui não, eu faço por uma profissão de fé, não há ali uma obrigatoriedade legal. Tá? Ele fala, esse constrangimento não existe ao tocante dos deveres da religião, porque as pessoas elas aderem de forma espontânea. Ninguém é obrigado a se tornar pastor. As pessoas fazem de forma espontânea. Ninguém é obrigado a se tornar padre, frei, irmã, diácono, pregador, principalmente missionário. A pessoa faz por questões de fé, profissão de fé ou profissão evangélica, a serviço de uma comunidade religiosa. Ou seja, para esse juiz aqui do TRT, a Alice Monteiro de Barros, que inclusive tem grandes obras sobre direito do trabalho, para ela, no seu julgado, ele não é empregado. O líder religioso não é empregado porque não existe ali uma subordinação jurídica, e sim uma subordinação divina. A pessoa faz, não obrigada, mas faz porque é constrangida pela sua fé, pela obrigação. Vamos ver outro julgado aqui. Relação de emprego, pastor evangélico, outro julgado. Não é empregado aquele que divulga a sua fé. Não se trata tecnicamente de um trabalho, mas de uma missão. Não se trata de uma profissão de ofício, mas de uma profissão de fé. Não há subordinação jurídica, mas subordinação divina. Ou seja, para ele não há elementos jurídicos de um contrato. São coisas da alma, do espírito, coisas do homem com a sua crença. E não uma simples relação de trabalho. Juiz Eduardo de Azevedo Silva, em 2001. Só que parte da doutrina, pequena, classifica os padres, pastores e ministros religiosos como autônomos e equipara eles com base na própria lei da Previdência Social. Porque a lei da Previdência Social, aquela lei de 1991, você está vendo ela aí na tela, ela tem o artigo 11 e seu inciso 5º, que diz o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Ele vem enumerando as pessoas físicas até chegar no inciso 5, como contribuinte individual, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa. Ou seja, para a Previdência, o padre, o pastor, etc., ele pode ser sim um segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual. Como contribuinte individual, ele vai lá e contribui para a Previdência. Então, para boa parte da doutrina, eles consideram o seguinte: bom, se a Previdência considera como contribuinte, por que não considerar o vínculo? É um começo, na verdade é um começo de um raciocínio bem lógico. Se a Previdência considera, e aí temos outro julgado, tá, da juíza Licélia Ribeiro, também que vem a reforçar aí a doutrina majoritária, o entendimento majoritário. Vínculo empregatício, missionário evangélico, inexistência, inexiste os requisitos do artigo 3º da CLT, não há como reconhecer o vínculo empregatício entre o corpo missionário e a corporação evangélica, a qual fez voto de fé, pagando espontaneamente a palavra divina em horário flexível. Ou seja, esse aqui está mais fácil de julgar, são aqueles missionários que vendem assinatura de revista, que fazem visitas e oram com as pessoas que assinam as revistas. Então, esse aqui está mais fácil de julgar e dizer que não tem vínculo. O problema é que quando o pastor, o padre, o arcebispo acumula funções administrativas ligadas à igreja, boa parte da doutrina da jurisprudência não tem concedido vínculo. Porque diz que, olha, a administração da igreja, a administração do templo, a administração do culto são questões conexas à função do pastor, do padre, do bispo, enfim. Ou seja, fazem parte, estão inerentes. Mas, professor, o senhor está falando muito em posição majoritária, majoritária, majoritária. Tem uma posição minoritária? Tem. Tem sim. Essa bem aqui, ó. Veja bem. Posição minoritária, visão da Volha quando ela era juíza. A igreja pode ser considerada para alguns como intocável do outro mundo, mas para a realidade jurídica é algo deste mundo e regida pelas leis terrenas. A igreja é considerada pessoa jurídica de direito privado pelo Código Civil, está lá no artigo 44, inciso 4 do Código Civil de 2002. Logo pode ser empregadora. Aliás,
Aliás, preste bem atenção, vou botar aqui o cursor para você olhar. A CLT não distingue o empregador que explora atividade lucrativa daquele que não tem finalidade, que tem finalidade beneficente ou sem finalidade econômica. Ou seja, para o raciocínio da Vollia, em seu julgado, ela diz, bom, a igreja é pessoa jurídica de direito privado. Ah, mas ela não tem fins lucrativos. E as entidades beneficentes? Que não têm fim lucrativo, mas têm relação de emprego. Elas são pessoas jurídicas também de direito privado. Então, o fato da igreja não exercer uma atividade financeira lucrativa, e sim uma atividade sem fins lucrativos, beneficente, não é razão para a Vollia, não é razão para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego entre o pastor, o bispo, arcebispo, o diácono, o padre e a igreja a qual ele está ligado. Ela continua. Vínculo de emprego, pastor. O fato de um trabalhador aceitar o cargo de pastor e ter exercido esse mister por crença religiosa, ideologia, não afasta o vínculo de emprego, pois a lei não traz como exceção a hipótese. Tá? Acordo da maioria, a pessoa ganhou esse julgado, foi no TRT da primeira região, 8ª turma, a juíza relatora Vollia Bonfim Cassá, que inclusive tem livros de direito do trabalho, se você quiser, é um livro interessante de ler. Foi uma sessão ocorrida em 25 de maio de 2005. Então aí está o posicionamento minoritário que vem sendo adotado em alguns tribunais, principalmente aqui na região, né, aqui em São Luís, alguns tribunais têm adotado, algumas varas do trabalho têm adotado o julgamento da Vollia para reconhecimento de vínculo de emprego do pastor. Só que o que aconteceu? Isso causou, esse julgado da Vollia, causou um certo tumulto aí nas relações da igreja com seus líderes. E 5 anos depois, em 2010, mais precisamente 11 de fevereiro de 2010, foi promulgado o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto da Igreja Católica, tá, no Brasil, firmado com o Vaticano. Em 13 de novembro de 2008, 2 anos depois, foi feito um acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé. O que esse acordo dizia? O seguinte, o artigo 16 dele. Dado o caráter peculiar, religioso e beneficente da Igreja Católica e das suas instituições, inciso 1º, um vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as dioceses ou institutos religiosos e equiparados é de caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera por si só mesmo vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento, ou seja, que a instituição não seja igreja, seja qualquer outra coisa menos uma entidade eclesiástica. Inciso 2º, as tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção humana e semelhantes poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira que trata do trabalho voluntário. Aí você diz assim, tudo bem, mas e as igrejas protestantes? E o centro espírita? E as outras denominações? Pois é, isso aqui foi um acordo, deixa eu voltar aqui, entre a Santa Sé do Vaticano e o governo brasileiro. Os demais protestantes não se sentiram incluídos nesse acordo. Não, nós estamos de fora. Isso foi entre o Vaticano e o Brasil. Nós somos de outra denominação. Então, pelo menos, né, o decreto de 2010 resolve o problema da Igreja Católica, mas não das igrejas protestantes, que até hoje ainda tem muitas ações trabalhistas entre pastores, bispos e arcebispo, requerendo verbas trabalhistas com as igrejas às quais eles trabalham, confessam. É um tema muito polêmico. Se eu for abrir para discussão, vocês podem colocar aqui no fórum o que vocês acham com relação a isso, mas se eu vou abrir para discussão, isso vai ser... é uma discussão eterna, até hoje não tem solução. Se o pastor, o bispo, o arcebispo, ele tem ou não vínculo de emprego, se tem que ser reconhecido ou não o vínculo de emprego entre ele e a igreja na qual ele pastoreia. Lembrando que com relação à Igreja Católica, o decreto já resolveu.
Já é lei, mas é decreto, não tem que julgar contra. Próximo requisito, também um pouco delicado de se entender. Habitualidade, também chamado de não eventualidade. Eventual significa casual, fortuito, que depende de um acontecimento incerto, tá? Ou seja, eu tenho uma empresa e de repente deu um curto-circuito, uma pane no sistema elétrico da empresa. Eu contrato um eletricista para ajeitar. Ele vai ter vínculo com a minha empresa? Não. Porque ele está indo para fazer um reparo eventual que surgiu de um caso fortuito. Eu estou pagando por aquele serviço que ele está prestando de forma autônoma. E a nossa legislação brasileira, ela preferiu enquadrar o trabalho eventual de acordo com a atividade que o empregador exerce. Isso é interessante. Ou seja, eu sou uma empresa de ensino. Se eu contrato um eletricista, se eu contrato um pedreiro, não tem nada a ver com a minha atividade. Mas se eu contrato um professor que tem a ver com a minha atividade explorada economicamente, eu posso arrastar o vínculo de emprego. Então vejam, habitual não tem nada a ver com a frequência com que o empregado exerce suas funções. Habitual tem a ver com a atividade que habitualmente o empregador exerce. Então, as pessoas contratadas naquela função vão arrastar para si um vínculo, porque elas não estão sendo contratadas para algo fortuito, elas estão sendo contratadas para uma necessidade permanente da empresa. A empresa, por exemplo, não precisa permanentemente de um eletricista para fazer reparos, porque não há pane elétrica sempre. A empresa não precisa de um encanador 100% se ela não trabalha com isso. Por exemplo, uma loja de roupas. Precisa ter um eletricista todos os dias? Não. Essa loja de roupa precisa ter um encanador todos os dias? Também não. Um pintor todos os dias? Todo dia o cara vai lá, vai pintar a parede da loja? Não. São serviços eventuais. Agora, a loja precisa de vendedores todos os dias. Precisa de um segurança todos os dias. Precisa de um caixa todos os dias. Ou seja, essa que é a necessidade. Esses serviços, segurança, vendas e caixa, são serviços essenciais, necessários de forma permanente. Todos os dias a loja de roupa precisa desse serviço. Senão ela não vende. Então, viu a diferença entre o pintor, eletricista e encanador de uma loja e o caixa, o vendedor e o segurança dessa loja? Uns são necessários permanentemente pela empresa, outros executam trabalhos eventuais, quando acontece um caso fortuito. Aí eles são chamados para executar um serviço de pintura, um serviço de elétrico ou um serviço de encanamentos. Tá? A habitualidade ou não eventualidade está relacionada ao patrão e não ao empregado. Quem vai dizer se a necessidade é permanente de mão de obra, ou seja, se aquele empreendimento precisa daquela mão de obra todos os dias, não é o empregado. Quem vai dizer isso é o patrão, é a atividade que o patrão. Vamos fazer um exemplo aqui para exercitar de novo. E se eu perguntasse, qual é a atividade habitual da faculdade? Ensino. Quais são as pessoas profissionais que estão ligados diretamente com essa atividade habitual? Professores, coordenadores, cargos administrativos que auxiliam na prestação, setor de matrícula. O pintor está? Não. Um pedreiro lá que foi chamado para consertar um muro? Não. Um encanador que foi contratado para ajeitar ali os banheiros? Também não. Agora, os professores e todos os cargos que auxiliam na prestação de ensino, eles têm atividade, eles exercem atividade habitual. Então, podem ter a relação de emprego reconhecida. Okay? A eventualidade deve ser analisada sempre pela ótica do empregador, não do empregado, viu? Quem vai dizer se um serviço é essencial ou não é o patrão. Tá? É o patrão. Por exemplo, e se a faculdade, digamos assim, tem um curso de engenharia elétrica e a faculdade começa a chamar um eletricista toda semana para fazer uma aula prática com os alunos? Olha só a diferença. Aquele eletricista que era eventual para fazer reparos, agora ele está sendo necessário para ensinar aulas práticas para os alunos.
ele volta a ser habitual. Vejam como é delicado. Mas o segredo é o seguinte, é você não analisar olhando o empregado, é você analisar olhando o empregador, a função que o empregador exerce. E onde é que eu acho isso? Se você pegar o CNPJ de uma empresa, você procurar lá, no próprio CNPJ, você vai achar atividades da empresa. Lá estão listadas as atividades que a empresa explora. Lá são as atividades habituais da empresa. Então é uma boa forma de localizar isso aí e tirar sua dúvida. Tá? Quando uma empresa, por exemplo, troca o trabalhador por outro que execute o mesmo serviço diversas vezes, ou fica fazendo rodízio de empregados, rodízio, ela está provando para a Justiça do Trabalho, por exemplo, que aquele serviço não é eventual, que aquele serviço é necessário. Então passa de eventual para ser considerado habitual. E a pessoa que executa pode ter um vínculo de emprego, perfeitamente. Olha só esse exemplo aqui, esse julgado. Deixa eu sumir aqui da tela novamente. Pronto. Operadora de telemarketing, vínculo de emprego, configurados os elementos de que fala o artigo 3º, quais são? Pessoalidade, onerosidade, habitualidade, subordinação jurídica. Não merece reforma a decisão que reconheceu o liame, ou seja, a relação de emprego, entre a editora jornalística e a operadora de telemarketing. A natureza dos serviços por ela prestado confirma a sua não eventualidade. Por quê? Porque essa operadora de telemarketing era responsável por fazer venda de assinaturas. Então, a empresa de jornalismo não queria reconhecer o vínculo dela. E o juiz disse não. Ela fazia uma atividade habitual. Não era ela que fazia o atendimento para vender as assinaturas? E a editora não vive de assinaturas e venda de exemplares, então vejam que aquela atendente de telemarketing, apesar de à primeira vista não ser jornalista, a função dela era necessária permanentemente para a empresa. Então ela ganhou habitualidade. E vários outros julgados que vocês podem achar tranquilamente para trabalhar isso aí. Mais um aqui, ó. Vínculo de emprego, relação de emprego. Constatado nos autos que a atividade desenvolvida pela demandante estava intrinsecamente ligada à atividade objeto social da ré, ou seja, nesse caso aqui, chegaram a analisar o contrato social da empresa e também o CNPJ. E de que na relação estabelecida estão presentes os requisitos legais para a configuração do vínculo empregatívo, impõe-se o reconhecimento desse liame da relação de emprego. Então, bem interessante isso aqui. Outro julgado aí do juiz Carlos Teixeira, vínculo de emprego, configuração, é pela análise dos elementos que compõem a relação jurídica objetivada pelas partes que se caracteriza o contrato de trabalho, verificando-se que o trabalhador empenhava sua energia de trabalho em atividade essencial relacionada à atividade da empresa. Pronto, basta isso. Se o empregado ele relaciona a sua função é relacionada à atividade principal da empresa, ele arrasta para si o lucro. E aqui uma pequena pausa. No canal, vocês podem procurar um vídeo que eu falo sobre o julgado da Uber. Vocês sabem que esse negócio da Uber já bateu lá no TST. E alguns juízes têm julgado de várias formas. Mais uma juíza de São Paulo, recentemente, agora dia 10 de julho, ela deu uma decisão favorável ao motorista do Uber. Ela reconheceu que existiam todos os requisitos do Uber. Por quê? O Uber se apresenta, caso vocês não saibam, juridicamente o Uber se apresenta como uma empresa de tecnologia e desenvolvimento de aplicativos e de softwares. Mas ela diz que o aplicativo que é utilizado pelos motoristas de Uber é um serviço tecnológico e que ela não atua no serviço de transporte. Só que para a juíza, acho que é Raquel Simões, vocês podem procurar no vídeo, está aqui no canal, tem um vídeo falando sobre essa decisão. Para ela, a empresa Uber não é nada de empresa de serviço tecnológico. Por quê? Porque o aplicativo é gratuito, ela não vive disso. O que mantém a Uber? O que mantém a Uber, por exemplo, é a prestação de serviço de transporte. Ou seja, para a juíza, deixa eu voltar aqui. Para a juíza, ela entendeu que há vínculo de emprego porque o motorista de aplicativo, ele exerce a função habitual da empresa Uber. E que empresa se apresenta no Brasil como empresa de ramo tecnológico, seria somente uma fachada. Que o lucro dela não vem dali. O lucro dela vem das viagens que os motoristas executam, pagas pelas pessoas que contratam o aplicativo.
Então, essa juíza do trabalho, da 86ª Vara do Trabalho, reconheceu o vínculo de emprego entre o motorista e a empresa Uber. Ok? Vamos continuar. E dando continuidade, nós temos aí o risco do negócio do empregador, tá? Ou seja, que o empregado ele não pode correr os riscos do negócio do seu patrão. Como é que funciona isso? Seguinte, a relação de emprego, tá? Ela não pode ser considerada um risco ao empregado. Se você contrata um empregado, se você vende bem, você tem que pagar o salário dele. Se você vende mal, você tem que pagar o salário dele. Então, digamos a faculdade. Se a faculdade ela contrata um professor, ela tem que se responsabilizar de pagar o salário dele. O fato de ter muitos alunos, poucos alunos, ela vai ter que manter o salário desse professor. Pode ser que tenha problemas financeiros, mas vai ter que manter. Se ela não pagar, tem a Justiça do Trabalho para obrigar. Então, o empregado ele não pode correr os riscos do empreendimento, ele não pode investir no empreendimento. Por quê? Imagine se o empregado tiver que pagar a conta de energia, tirar do seu salário parte do salário para pagar a conta de água, pagar o prestador de serviço. Então, ele não é empregado, ele é sócio. Veja esse julgado aqui, ó. Relação de emprego não caracterizada não pode ser considerado empregado aquele que alega ter trabalhado durante 32 anos sem receber contraprestação salarial em espécie e com seus próprios recursos realizou diversas benfeitorias e despesas para a manutenção do negócio. Ou seja, ele não é empregado, ele é sócio. O empregado não participa disso. Ele executa suas funções e recebe o seu salário. Isso é empregado. Ele não corre os riscos como um sócio corre, que tira ali os seus proventos, que nós chamamos nem de salário, nós chamamos de dividendos, né? Os seus dividendos da empresa. O empregado recebe salário, remuneração. O sócio recebe lucro ou dividendos. Outro exemplo, manicure subordinada empregada. O fato da manicure receber por comissão e arcar com as despesas do seu material não descaracteriza a relação de emprego quando submetida à jornada e à agência previamente agendada, ou seja, ela acabava sendo controlada pela dona do salão. Essa aqui já tem vínculo. Mas ela comprava o próprio material. Sim, mas ela estava submissa às ordens da dona do salão. Então isso vem pelo princípio que eu falei na aula passada, da ajenidade ou aliabilidade, também conhecido como o princípio da alienidade. Ou seja, o empregado ele trabalha para outra pessoa, o empregado ele exerce suas funções para outra pessoa. Quem adquire o trabalho é um patrão. Isso que gera vínculo de emprego. Eu não trabalho para mim mesmo, eu trabalho para uma pessoa que me dá ordens e eu não posso sofrer os riscos desse negócio, os riscos desse empreendimento. Quem sofre são os patrões. Se o negócio não der certo, eu tenho que ter meu salário pago. Claro que se a empresa abrir falência, vai ficar um pouco mais difícil de receber esses salários, mas judicialmente eu vou ter direito, independente se o empregador faliu ou não. Isso é problema de gerência, de gestão, de escolha de negócio. Se ele resolveu me contratar como empregado, ele tem que assumir os riscos dessa contratação, não o empregado. Então, quando o trabalho é exercido para e por conta de outra pessoa, isso quer dizer que toda a energia que eu estou gastando aqui é para uma instituição e ela tem que pagar os meus salários. Então, independente se ela está bem ou mal, claro, não sejamos tolos, a gente sabe que o crescimento da empresa é sim de interesse do empregado, a gente sabe disso, mas ele não pode sofrer os riscos disso. Se o patrão me contratou, ele tem que ter responsabilidade de pagar meu salário em dia, independente se a empresa vai bem ou se a empresa vai mal. Claro que para o funcionário é muito melhor que a empresa vá bem, isso é óbvio, porque ele recebe em dias, não tem problema de atraso, enfim. Mas se a empresa for de mal a pior, o empregado, por lei, tem todos os seus direitos trabalhistas resguardados, ressalvados, então ele está tranquilo, pode brigar na justiça com relação a isso. Ou seja, o vínculo de emprego sempre se forma diretamente com o tomador de serviço. Portanto, a terceirização explicita-se em uma exceção, pois o colocador da mão de obra é verdadeiro intermediador, ou seja, ele presta seu funcionário para outra pessoa e ele se enriquece de forma derivada. Tá? Então, a terceirização também, né, pode ser que o terceirizado, ou seja, eu sou uma empresa que presta um serviço. O meu funcionário não vai ter vínculo com quem contrata esse serviço, mas tem vínculo com a empresa. Então, onde acontece muito isso?
Acontece muito com as empresas que prestam serviços para condomínio. Ou seja, os condomínios agora têm virado uma constante. Os condomínios eles têm contratado muito empresas de administração. E essas empresas colocam os funcionários lá. O condomínio presta as ordens, mas os funcionários não têm vínculo com o condomínio, porque eles são terceirizados. Mas eles têm vínculo com a empresa que foi contratada. Vínculo vai existir, não com quem toma o serviço diretamente, que nós chamamos de tomador de serviço, mas tem vínculo com a empresa prestadora de serviço. Vínculo vai existir. Tá? Vínculo entre amigos é possível? Sim, é possível. Ah, mas ele é meu amigo. Não, isso não afasta as responsabilidades trabalhistas. É aquela famosa premissa: amigos, amigos, negócios à parte. Então, sim, é possível. Vínculo de emprego entre amigos, possível, havendo provas de que o trabalho preenchia os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, despiciando o fato do autor e sócio da reclamada serem amigos de infância, já que a lei não tem essa exceção. Então, pode ser, patrão pode ser do próprio amigo, o amigo pode ser empregado do seu melhor amigo. E entre familiares, é possível? Sim, é possível. Veja esse julgado. Vínculo de emprego. Empresa familiar não impede a caracterização do vínculo. Então, um pai pode ser patrão do filho, um marido pode ser patrão da esposa, a esposa pode ser a patroa do marido. Não impede. O fato de serem parentes não impedem deles ter vínculo de emprego. Tá? E a exclusividade? Bom, eu falei que a exclusividade ela não é um requisito. Eu deixei para falar por último, para que vocês entendam que exclusividade não é um requisito. Tá? Para a caracterização não da relação de emprego. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, nem sempre é possível se manter vivendo só com um emprego. O salário é muito baixo. Né? Então é comum que o trabalhador, desde que ele tenha compatibilidade de horários, é comum que ele vá trabalhar em várias empresas. Isso acontece muito com o professor, e até ontem nós estávamos conversando, também é muito comum com o profissional da saúde, que às vezes ele presta turno em mais de um hospital, mais de um local. Então é perfeitamente normal isso. Para se manter é preciso ter mais de um vínculo. Eu mesmo tenho mais de um vínculo. Desde que eu tenho cuidado de sempre ter a compatibilidade de horários. Por que eu tenho mais de um vínculo? Porque meu contrato não tem exclusividade. A exclusividade é uma exceção. Tá? A obrigação que eu tenho, de porque tenho mais emprego, mais um vínculo, é de simplesmente não concorrer com o meu empregador. Não repasso informações de um para o outro. Né? Eu não troco segredos de empresa, porque isso pode ser justa causa. Tá? E, enquanto eu estou de férias numa empresa, eu posso trabalhar em outra. Tá? Se eu não conseguir fazer com que os períodos de férias coincidam, eu vou ter que pagar por isso. A exclusividade não é presumida, isso é importante. A exclusividade nunca é presumida, ela tem que ser expressa. Então, se você quer fazer um contrato com o empregado com exclusividade, essa exclusividade tem que ser expressa no contrato. Ela tem que estar descrita, tem que ter uma cláusula específica, especial, dizendo que aquele empregado contratado tem que exercer funções com exclusividade para a empresa. Isso tem que estar descrito, tá bom? Não existe exclusividade tácita. Claro que os profissionais que têm exclusividade geralmente recebem altos salários para se manter somente em um emprego, ok? Bom, senhores, esses são os requisitos da relação de emprego. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem colocar no fórum aqui nos comentários também, que nós vamos responder, tá, as dúvidas de vocês. Bom, nosso assunto termina por aqui. Fiquem atentos para a próxima aula. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.